fazendo consultoria de reforma tributária, e eu tenho muitos segmentos, e os segmentos, cada caso é um caso, não tão somente o segmento. Vamos colocar isso em pauta também. Que, por exemplo, assim, uma padaria ela tem uma realidade e outra padaria tem a outra realidade e é tudo do mesmo objeto social. Ponto. Tem aquela que serve o café, tem aquela que serve o almoço, tem aquela que não serve, só compra e venda. E a vida segue normal e isso muda totalmente o jogo. Quando nós falamos e olhamos para isso de toda forma. Em um planejamento de análise, perceba-se o seguinte. Vamos falar sobre primeiro passo, regimes diferenciados. Então, eu irei pontuar agora vídeos dessa natureza segmentados, conforme eu acabei de explicar. Então, eu vou dar um exemplo em um contexto de bares e restaurantes. Então, exemplo, nós temos regime regular, regra geral, nós temos realidade da CBS em 2027 e nós temos um segmento específico que foi incentivado e que as padarias tiveram êxito. E se não me engano, isso foi por sindicato, associação comercial, que conseguiu enquadrar as padarias na questão dos bares e restaurantes preenchendo um requisito. Então isso foi muito interessante. Porque regime regular, regimes específicos, certo? Então nós temos no conceito da reforma essas distinções. E a questão do regime específico, e eu vou falar hoje, nós temos agências de turismo, nós temos bares e restaurantes, nós temos combustíveis, nós temos concursos de prognósticos, que é o quê? O que é isso? Loterias, certo? Concursos de prognósticos, bonito esse nome. Cooperativas, planos de saúde, hotelaria, parques, passageiros. Beleza. Vamos falar sobre bar e restaurante. Qual que é o conceito dessa regra aqui, na verdade? Bar e restaurante. O bar e o restaurante, que aqui é conceituado, além, de fato, quando nós falamos em regra geral, mas nós temos lá no regulamento, não estou falando da Lei Complementar 214, estou falando do regulamento do IBS e o regulamento da CBS. E por que eu tenho dois? Porque são tributos distintos, são competências distintas. Poderia ter um? Poderia, mas vamos separar o joio do trigo. O IBS não se abraçou com ICMS e ISS? Não abraçou esses dois caras? ISSQN, ICMS. Esse é o IBS. Certo? É o cara que assumiu os dois ali, Brasil. CBS, PIS e COFINS, cara, vamos separar. Porque tem situações e tem situações. Não é criar muitas distinções. E também não é um copia e cola de um regulamento para outro. Certo? Mas em resumo da ópera, haverá a incidência de IBS e CBS no texto da lei nas operações que envolvem fornecimento de alimentação e de bebidas não alcoólicas. Aqui é o pulo do gato. Preparadas e manipuladas no próprio estabelecimento. Eu não tenho a padaria que compra e vende, e eu não tenho a padaria que tem esse conceito, fornecimento de alimentação e de bebidas não alcoólicas preparadas e manipuladas no próprio estabelecimento. O que é uma bebida não alcoólica? Se eu tenho uma Coca-Cola e eu vendo uma Coca-Cola, eu vou no balcão, comprei a Coca-Cola, paguei Brasil, tô indo embora, tchau. E se eu vou consumir a Coca-Cola no local? Não é diferente o conceito? E aqui vamos olhar o 360 graus e não ser engessado? Então, não é compra e venda. E se eu tenho isso, pô, os caras foram visionários demais. Entende? Os caras conseguiram alcançar essa galera aqui na questão de bar e restaurante. Porque a compreensão dessa turma é quem? Pastelaria, padaria, casa de chá, casa de suco, casa de doces e salgados, cafeterias, clássico, né? Pô, tu foi numa padaria, cara? Sorveterias e estabelecimentos similares aos referidos nos incisos 1 ao 8º. Similares
Eu tenho uma, sei lá, eu tenho sorveteria relacionada. Eu tenho uma paleteria, certo? Um exemplo clássico. Casas de chá. Eu tenho uma casa de sucos detox, para quem quer ser fit, para quem quer tomar o suco detox, assim denominado. Cara, tô abraçado, né? Tô abraçado ali, já comecei bem. Tô onde? Tô num regime específico de CBS e IBS, cara. Mas vamos ver o que isso me traz de benefício agora. Tá entendendo? Então, interessantíssimo. Para tal, então, nós teremos códigos de Seclastrib. Para quem não conhece o código Seclastrib, lá tem a tabela Seclastrib que relaciona os produtos, certo? E é ali que me define quais são os percentuais de redução no caso a caso. Então, esse é o diferencial. Encontra-se na internet essa tabela, vinculada tabela Seclastrib, para quem não sabe. Tabela Seclastrib atualizada. Tá onde? Tá lá no portal do documentos fiscais eletrônicos, administradas pelo Conformidade Fácil, que é a Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Ponto. Pô, tem uma tabela top lá que você baixa no Excel e faz um deparo lá, dá pra você fazer mágica ali nessa tabela. Se souber usar os prompts aí, pô, fica lindo. Tá, resumo da ópera. Então vamos seguir o propósito. Então, quando eu utilizar, por exemplo, neste contexto, eu vou utilizar os Seclastribs relacionados. Ali nós temos algumas regras que não se enquadram no regime específico, e aqui tem que cuidar, porque eu também tenho os códigos relacionados no não enquadramento. Alimentação para pessoa jurídica por meio de contrato, ainda que não formalizado, certo? E aqui ele me traz fornecimento de alimentação para eventos. Se eu estou fornecendo alimentação por evento, cara, eu não estou servindo no local, é o óbvio. Fornecimento de alimentação para operador de transportes, fornecimento de alimentação incluindo refeições sob contratos não classificados em posições anteriores. Visualize, então, por exemplo, as empresas que adquirem fornecimento de refeição para os empregados, certo? Alimentação por contrato, ainda que não formalizada, executada por empresas com KNAI, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, certo? Então, automaticamente, visualize lá, eu tenho minha fábrica, eu tenho minha empresa, eu contrato aquela fornecedora de alimento que produz as marmitas, que entrega diariamente, e essa empresa que fornece essa marmita, ela não vai fazer jus ao regime específico, ao tratamento diferenciado, certo? Porque ela não entrou ali no caput onde diz bares e restaurantes similares, inclusive lanchonetes, pastelarias, padarias e assim sucessivamente, certo? Então, não existe essa máxima. Em relação à bebida não alcoólica industrializada, bebidas alcoólicas também não tem previsão, ainda que preparadas no estabelecimento, igual aquele exemplo da Coca-Cola que eu fiz, mas a regra do jogo muda aqui para bebida alcoólica. Bebida alcoólica é outra pegada. Em relação às bebidas não alcoólicas industrializadas, ainda que elas sejam preparadas ou manipuladas em conjunto com outras dentro do estabelecimento, o regime específico não deve ser aplicado, segundo disposto lá no parágrafo 396, certo? Então tem isso também, em relação a bebidas não alcoólicas industrializadas. Ou seja, ainda que sejam preparadas ou manipuladas em conjunto com outras dentro do estabelecimento. Visualizem um drink não alcoólico. Poderia ser isso, certo? Em termos de alíquota, resumo da ópera. 275 é o artigo da Lei Complementar 214. E o que relaciona com isso? Se nós temos uma lei complementar, nós aguardávamos o regulamento para que assim seguisse a vida, linda como ela é. Ponto. E lá no artigo 400, o regulamento diz o quê? As alíquotas de IBS e CBS para operações de fornecimento de alimentação e bebidas sujeitas ao regime específico, que são aqueles caras que eu evidenciei lá em cima, anteriormente em Homeland. Qual que é a sacada? Ficam reduzidos em 40%. Opa! Cara, reduzidas a 40%. Se eu tenho a minha tributação por regime específico reduzida a 40%,
Qual é o pulo do gato aqui e qual é a análise que eu tenho que fazer? Isso aqui já passa uma palestra daqui a pouco. Resumo da ópera, eu tenho que olhar para a não cumulatividade plena e total, que é o conceito da reforma. Aonde eu vou balizar e buscar quem? Créditos. Porque eu terei produtos que eu não terei crédito 100%, porque irão fazer parte de um pacote de cesta básica, principalmente quando eu falar de padaria, quando eu falar nesse contexto aí, eu tenho muito produto que vai ter não tributação, que vai ter redução, e automaticamente eu não vou me acreditar. Mas vai ter muito produto que eu tendo redução de alíquota de 40% e o produto é tributado integralmente, eu não vou fazer estorno proporcional como hoje acontece. Porque hoje é um balaio. Hoje, por exemplo, se eu tenho um produto que eu tenho uma redução de carga tributária interna no meu estado, estou falando de ICMS, eu tenho carga tributária interna reduzida quando eu compro com os meus créditos. Vou dar um exemplo bem clássico. Vou falar da areia e da pedra. A areia da pedra no Paraná, Santa Catarina, tem carga de 7%. Se eu compro aquele insumo que se relaciona e ele vem com 12%, eu sou obrigado a fazer o estorno proporcional em relação àquilo que de fato eu estou tributando. Então veja que eu tenho aí uma série de fatores. Já no contexto da Lei Complementar 214, dos regulamentos, eu não tenho que fazer esse estorno. Eu tenho casos e casos, obviamente, mas nesse caso, aquele produto que eu acredito ele 100% integral e que existiu a extinção do crédito tributário, que é o tributo devido liquidado e pago, cara, meu crédito está 100% na mesa. Meu crédito está 100% ali para mim usar, certo? E sem contar outros pontos. Eu estou falando de crédito, que eu estou falando de produto que eu vou transformar na padaria, que eu vou revender em alguns casos. Vamos te dar um exemplo bem clássico. Tudo aquilo que tem essencialidade na minha geração da minha receita, que hoje não permite crédito. Material de escritório, material de expediente, a limpeza da cozinha tem que estar 100%. Isso é material de consumo. Se eu estou hoje no lucro presumido da vida, se eu estou até no lucro real, isso é questionável. Embora a IN 2121 ficou linda no conceito de insumo, na sua essencialidade. E quando eu faço um trabalho de análise e recuperação tributária e vou em loco, e eu tenho que verificar que aquela cozinha, aquela padaria, ela tem que estar 100% limpa para que assim eu entregue o meu produto de qualidade e preencha o requisito do alvará do meu alvará de vigilância sanitária, que é previsto por uma resolução. Opa, eu tenho que preencher requisito de vigilância porque eu sou sujeito à fiscalização, certo? Então esse é um resumo da ópera. Se eu tenho isso na mesa, se eu compro muito material de limpeza, isso passa a gerar crédito, cara. Isso vai passar a gerar crédito. A despesa com internet, com água, com telefone, com o que mais? A contabilidade, que não permite. A gente vai falar sobre contabilidade em um outro ato que eu vou fazer para contabilidade e escritórios de advocacia. Qual é o reflexo na questão da reforma tributária, e isso é bem impactante, certo? Porque hoje nós não somos uma essencialidade, embora somos total, certo? Ainda a contabilidade, em muitos casos, taxada como eu preciso porque tem que ter exigência de norma. Beleza, é normal, o pensamento é livre. Mas, de fato, tem muita empresa que pensa assim, eu tenho contabilidade porque eu tenho que ter. O Código Civil obriga. Aí vem aquele fala mansa, que daí me fala assim, porra, preço do Simples Nacional precisa ter contabilidade. Preço do lucro presumido não precisa ter contabilidade. Uma coisa é regra de tributação. Outra coisa é a distribuição de lucro até o limite da presunção. Outra coisa é Código Civil, certo? Que determina que é a obrigatoriedade de contabilidade, sim. Então, quem está dispensado de contabilidade é o MEI da Lei Complementar 128 de 2008. Esse cara está dispensado de contabilidade, certo? E vamos um pouquinho mais além. Se ele for organizado, ele tiver um funcionário registrado, ele vai ter contabilidade para controlar aquilo. Te digo também alguém que é contabilidade eficiente ao extremo.
condomínios edilícios. Qual é o melhor controle? Qual é a melhor forma de gestão do patrimônio, do custo, da despesa, da receita, da inadimplência? É a contabilidade. Condomínio edilício não precisa ter contabilidade. Nunca precisou. Totalmente sem fins lucrativos, somente para preencher requisito. Certo? Qual a melhor forma de controlar? Contabilidade. Hoje, inclusive, tem soluções aí que a gente consegue entregar, que é contabilidade exclusiva para essa galera aí. Entendeu? Só que daí tem que entregar a gestão junto, né? Mas cada caso é um caso. Voltando à máxima. Então, tudo aquilo que não me gerava crédito vai passar a gerar. Porra, vou precisar comprar uma máquina. Eu preciso aumentar minha produção do pão diário porque eu estou fornecendo lá no bairro tal. Cara, eficiência. Tem o meu carro de entrega. O meu carro de entrega, despesa relacionada ao combustível que eu tenho. O combustível tem tratamento exclusivo, tem tratamento específico. Em um outro tópico eu explico sobre isso. Mas, resumo da ópera, a manutenção daquele carro da entrega, que é essencial, senão eu vou ficar parado, não vou entregar o produto da venda. Crédito automático. Crédito na mesa. Aquele equipamento, aquele ativo imobilizado, aquela balança nova que eu vou comprar, aquela automação que eu estou fazendo, vai gerar crédito. E hoje o crédito é péssimo, porque hoje o crédito eu compro um imobilizado e eu uso em 1,48 avos. A depender do estado, 1,12 avos. Isso para ICMS. PIS e COFINS, como que eu uso? Máquinas e equipamentos eu uso na aquisição, veículos eu uso na depreciação, certo? Então eu vou usar esse crédito em larga escala, em tempo. Hoje não. Com a reforma tributária, automaticamente o meu crédito ele vai ser utilizado já a partir do fato gerador. Então, o que isso vai melhorar? Fluxo de caixa. Porque em muitos casos não vou querer deixar aquele crédito daquela máquina cara que eu comprei parado na minha conta gráfica para compensar com o meu débito. Pô, vamos chamar de volta esse dinheiro. Vamos pedir para a Receita Federal e a Receita Federal vai devolver em PIX para você. Vai devolver em crédito para você. Então, esse é o cenário, certo? Então, em resumo da ópera, veja que eu tenho um regime específico, uma alíquota que eu terei para operações de fornecimento de alimentação e bebida sujeitas ao regime específico, reduzidas em 40%. Maravilha. A base de cálculo tem um conceito. Aqui eu vou só definir o conceito de base, porque para fins de tributação, a base de cálculo, nesse caso aqui específico, vamos generalizar, é o valor da operação de fornecimento de alimentação e das bebidas conforme determina lá o artigo 399 do regulamento do IBS e do CBS. Tá. Aqui tem uma regra. Da base de cálculo desses tributos, estou falando de quem quando eu falo tributos? IBS e CBS. O valor da gorjeta incidente no fornecimento de alimentação, que seja repassado integralmente ao empregado e não ultrapasse 15% do valor total do fornecimento do alimento e da bebida, sem prejuízo dos valores da gorjeta que forem retidos pelo empregador em virtude de determinação legal. Então aqui, isso aqui é uma galera que é excluída da base de cálculo dos tributos. Do artigo mencionado são excluídos os valores não repassados aos bares e restaurantes pelos serviços de entrega e intermediação de pedidos de alimentação de bebidas por plataforma digital. Então, os valores não repassados aos bares e restaurantes pelos serviços. Maravilha. Para exclusão, então, em regra, ainda falando de exclusão, os valores de gorjeta e da intermediação de plataformas devem ser segregados no documento fiscal que coberta o fornecimento, conforme prevê o parágrafo 2º do mesmo artigo. Isso aqui é o melhor formato de split para explicar para alguém. Split payment. Olha que fome da vida. Onde eu vou pagar lá o lanchonete, onde eu pago a intermediadora e que a intermediadora, na verdade, cobra da lanchonete por estar cadastrada naquele aplicativo e o motoboy. Eu pago uma vez só. O split é essa segregação. Eu gosto de usar também o exemplo do Hotmart, quando eu compro um curso. Quando eu compro um curso do meu ilustríssimo Pablo Arruda, certo? Então, o que acontece? Comprei o curso de Pablito e automaticamente vai acontecer o quê? Pablo recebe, Hotmart recebe, e é assim que funciona. Esse é o split payment. Esse
é o cenário perfeito aí que será desenhado em vista da reforma, certo? Então, um exemplo clássico até tem valores exemplificados, mas nesse resumo da ópera é uma para vocês pegarem a essência e principalmente nesse contexto e nesse segmento. Aí eu tenho, que eu já falei, mas eu vou voltar um pouco na questão de crédito para trás, assim denominado. Os fornecedores sujeitos ao regime específico de bares, restaurantes e similares poderão apropriar e utilizar o crédito do IVA dual sobre as suas aquisições de bens e serviços, obedecendo as regras expostas nos artigos blá blá e blá blá e blá blá. Tá. O que está me dizendo isso aqui? Ó? Os fornecedores sujeitos ao regime específico de bares e restaurantes similares poderão apropriar e utilizar o crédito do IVA dual sobre as suas aquisições. Aqui ele está falando de quem? Os fornecedores sujeitos ao regime específico de fornecedores. De bares, restaurantes e similares poderão. Está me dizendo que eu vou poder aproveitar o crédito. Perfeito. Tanto que, eu já expliquei isso, mas está citado no parágrafo 6º do artigo 47, que não haverá prejuízo na tomada de crédito integral das aquisições pelo fato de o fornecedor usufruir da alíquota reduzida de 40%. Aquilo que eu falei. Em produtos tributados, o que eu terei? Crédito 100% naqueles produtos em que tem a tributação 100%. Ponto. Maravilha. Crédito para frente. Os caras pensarem em tudo. E faz muito sentido. Os adquirentes de bebidas e alimentação sujeitos ao regime específico não farão jus aos créditos relativos a IBS e CBS sobre suas aquisições, mesmo que contribuinte. Certo? O que significa isso? Eu sou contribuinte de CBS e IBS em razão das atividades imobiliárias previstas em capítulo próprio. Quando eu tomar não, em tese, eu vou lá no lanchonete e vou tomar uma coca, se vou comer um lanche, assim denominado, eu não tenho crédito dessa natureza. Por quê? Porque isso não tem essencialidade. Isso não preserva o conceito da essencialidade como um todo. Certo? Por isso que não faz jus. Os adquirentes de alimentação e bebidas. Aqui não falou que é adquirente de pessoa física. Os adquirentes, não interessa quem é. A fábrica, contribuinte total, full CBS. Comprei lanche para os meus funcionários. Não farão jus a crédito relativo ao IBS e CBS sobre suas aquisições. Então, essa é a regra do jogo. Regras para a aplicabilidade de benefícios. Então, o artigo 7, e voltamos para a Lei Complementar 214, determina que, caso seja possível a aplicação de mais um benefício à mesma operação, deverá ser observada a seguinte ordem de aplicação: redução alíquota zero, suspensão, conversão em alíquota zero, isenção, diferimento, redução de alíquota que não resulte em alíquota zero. Quando for possível a aplicação de mais de uma redução de alíquota, deve ser sempre prevalecer a maior redução, não sendo possível a acumulação de benefícios, exceto em casos em que haja expressa previsão legal. Então isso aqui é muito interessante. Ele te diz assim, olhe para aquilo que seja mais atrativo e não cumule benefícios, certo? Então esse é o conceito do tratamento, praticamente do tratamento tributário nessa questão. Expliquei sobre a questão da base de cálculo, certo? Então, e aqui nós temos uma regra, por exemplo, que é aquilo que praticamente eu expliquei anteriormente, que são os principais pontos, que é o crédito para frente, o crédito para trás, certo? E em termos hoje de obrigação acessória, o que nós temos na mesa? Então, nós tivemos ali a prorrogação na data de 3 de agosto, conforme eu já expliquei, que é aquela ideia de não rejeição dos documentos fiscais. Tudo nasce pelo DFE. O que é DFE? Documento fiscal, certo? Lá no DFE, nós temos que preencher o requisito da obrigação acessória, que, inclusive, muito claro, preceituado no artigo 398 do RBCE, do RIBS e RCBS, que é o quê? Os valores sujeitos ao regime específico devem ser preenchidos de forma segregada no documento fiscal, em relação aos itens sujeitos à tributação regular. O que significa isso?
eu tenho produtos que eu terei a alíquota reduzida. Eu tenho situações em que é mera compra e venda em que eu não terei isso, certo? Então, automaticamente, para isso que eu tenho lá C-Class Trib do 2047 e eu tenho também os C-Class Tribs que tratam da exclusão do valor de intermediação da base. Então, veja que isso ficou um arranjo, de modo geral, para esse segmento, mas como, não te digo como não demonstrei cálculos aqui específicos, até poderia, mas talvez em um próximo momento, e como eu vou fazer por segmento, nos segmentos assim eu farei, certo? Mas aqui ficou um panorama de modo geral e para falar sobre esse regime específico, porque até tenho recebido bastante questionamento sobre como ficará, como ficará, qual o reflexo. Porque assim, se eu for analisar a regra de opção do Simples Nacional, principalmente para essa galera aí, eu só vou fazer jus a 40% nessa ideia se eu optar e se eu fizer a opção pelo regime híbrido do Simples Nacional. Digamos que compensa ser Simples Nacional. Maravilha. O Simples Nacional vai ser publicado as alíquotas lá de CBS dentro do próprio Simples, que hoje nós já temos lá toda a galera lá que a gente recolhe. Então, o PIS e COFINS está lá dentro, com certos percentuais. Vai acontecer isso no Simples Nacional quando for publicado lá as alíquotas de fato. Ponto. Hoje nós falamos talvez de 9,2, certo? Mas então, porra, aqui eu já tenho uma redução. Mas para mim fazer jus à redução, eu estarei no regime específico e eu farei a opção pelo regime regular. Quando eu fizer a opção pelo regime regular, eu vou poder utilizar todo esse campo aí para mim buscar crédito dentro daquilo que eu citei. Então esse é o resumo, certo? Então esse é o resumo de um panorama para esse segmento. Faremos inúmeros outros. Fechou, pessoal?